Cercado de expectativas, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora decepcionou um pouco. Quem esperava um confronto de propostas viu pouco enfrentamento entre as candidaturas mais bem pontuadas nas pesquisas, viu também muita troca de figurinha entre os candidatos e muita concordância entre si. Candidato, concordo com a senhora em tudo que foi colocado. Concordo plenamente com a candidata. Concordo plenamente com a candidata. Concordo plenamente. Concordo com você. Sim, eu concordo com tudo que o senhor disse. Eu concordo plenamente. Candidato, eu concordo com a senhora em partes. Conforme já havia sido antecipado aqui no Calçadão, o empresário Wilson Rezende, que é candidato pelo PSB, não compareceu ao debate realizado pela JF-TV Câmara nesta quinta-feira. As especulações apontam que o empresário Wilson Rezende, que é candidato pelo PSB, pode abrir mão de participar do debate da JF-TV Câmara, marcado para quinta-feira. As especulações sobre a ausência de Wilson já vinham há algumas semanas, mas cresceram essa semana desde que o Wilson concedeu uma entrevista à TV Alterosa, entrevista essa que teve grande repercussão negativa na cidade. Para você falar que todo mundo vai ter saúde e qualidade, você teria que arrumar um jeito de todo mundo ganhar mais de 15 mil por mês. Como isso não é possível? Fiquemos com o que temos. A justificativa dada pelo Wilson para se ausentar do debate também já havia sido antecipada aqui no Calçadão, e o Wilson usou como argumento a ligação entre a candidatura da deputada estadual Sheila Oliveira, do PSL, e o comando da mesa diretora da Câmara e também, por óbvio, da JF-TV Câmara. Quais teriam sido os motivos que levaram a Câmara Municipal a propor este encontro entre os candidatos? Isso passa pela proximidade da mesa diretora que comanda a casa da candidatura da deputada estadual Sheila Oliveira. Com Wilson fora do debate, a expectativa era de que o candidato do PSB se tornasse o alvo preferido de seus adversários. O que aconteceu de fato logo no início do debate, quando Sheila Oliveira trocou figurinha com Marcos Ribeiro, candidato à prefeitura pela Rede. A coisa parecia tão ensaiada que Sheila leu o seu questionamento. O que o senhor, como morador de Juiz de Fora, pensa sobre a afirmação de um candidato, aquele que não veio, e disse que nossa cidade deveria ser somente entre o Seminário Santo Antônio e o Manuel Honório? Nós sabemos que Juiz de Fora é muito mais que Seminário Santo Antônio e Manuel Honório. É um absurdo a colocação que foi feita por esse candidato. E não foi apenas Sheila Oliveira que usou de um candidato para atacar o outro. Em pergunta feita para Eduardo Lucas, candidato pelo Democracia Cristã, Ione Barbosa, do Republicanos, citou a arrecadação de mais de 2,5 milhões de reais por parte da candidatura de Sheila Oliveira em recursos vindos do fundo eleitoral, portanto, dinheiro público. Norte, leste, oeste gastam mensalmente 2,5 milhões, aproximadamente. O que o senhor acha de uma candidatura à prefeitura atual em que gasta um fundo partidário aproximadamente neste valor? Eu acho um absurdo que nesses tempos de dificuldade para financiar a saúde, se gastar valores milionários para fazer campanha política. Entre aquelas candidaturas que tiveram mais de 10 pontos percentuais na pesquisa Ibope, publicada no último dia 14, Wilson se isentou, já sabemos. Margarida Salomão, do PT, e Sheila Oliveira, por sua vez, tiveram apenas um enfrentamento este provocado pela petista. Para o embate com Sheila, o tema escolhido por Margarida foi o desenvolvimento econômico. O breve duelo entre as duas, porém, não teve vencedores. É uma pergunta para a delegada Sheila. Um ponto muito importante é o desenvolvimento econômico. A cidade está estagnada, a cidade está enfrentando uma grave crise social e econômica. Então, eu gostaria de ouvi-la sobre este assunto. É possível dizer até que houve concordância entre as candidatas do PT e do PSL. A parceria com o Parque Universitário da cidade é, sem sombra de dúvida, uma estratégia necessária. Concordo com tudo que a senhora disse. Juiz de Fora tem tudo para ser um polo de desenvolvimento econômico. O embate mais recorrente durante o debate da JF-TV Câmara se deu entre as candidaturas que se posicionam nos extremos ideológicos entre aqueles projetos colocados para disputa pela Prefeitura de Juiz de Fora. Assim, a maior troca de perguntas
se deu entre Vitória Melo, do PSTU, e o general Marco Felício, do PRTB, encontro que se repetiu por algumas vezes durante o debate. Como professora da escola básica que eu sou, eu quero dizer o seguinte: escola não é quartel, professor não é sargento, aluno não é soldado. Cada um no seu quadrado. Militares são especialistas em educação, sim. E as escolas militares, bem como os seus institutos de pesquisa, se revelam ao mundo como dos melhores. Esses enfrentamentos ideológicos resultou até na concessão de um direito de resposta a Fernando Eleutério, que é candidato pelo PCdoB, isso após Marcos Felício ter atacado pensamentos de cunho socialistas e comunistas. O partido dos comuns, é o partido da periferia, é o partido que defende os trabalhadores, que defende aqueles que mais precisam. Portanto, exijo respeito. Como eu tenho respeitado todos aqui nessa casa, eu exijo respeito com relação ao meu partido. Uma das candidaturas que saiu maior do que entrou do confronto realizado pela JFTB Câmara foi a de Lorene Figueiredo, que é candidata pelo PSOL. Sem muita coisa a perder, Lorene conseguiu aproveitar a troca de perguntas para falar diretamente com uma parcela do eleitorado que se posiciona mais à esquerda do espectro político-eleitoral. Para isso, a professora mesclou dados locais com ataques diretos ao governo do presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, em um momento que debateu sobre a educação com o pastor Aloísio Penido, que é candidato pelo PTC. Gostaria de dizer que quando a gente lê os planos de governo, o que a gente vê são 50 tons de bolsonarismo. E a ideia de Walsh, tanto para a educação quanto para a saúde, ela é aplicada seja na França, seja na Suíça, nos países mais desenvolvidos. Então, o que garante qualidade na educação é o respeito ao professor na direção da garantia de concursos com efetivação. Ao final da troca de perguntas, o debate se alongou por 4 horas e meia, um debate modorrento e pesado. Algumas estratégias, porém, ficaram claras. Margarida correu na sua raia e não foi muito atacada e nem atacou tanto algum adversário em específico. Sheila, por sua vez, tentou expor Wilson Rezende, que estava ausente, mas evitou confrontos diretos com as candidaturas mais bem pontuadas. Ione Barbosa, por sua vez, atacou tanto Wilson quanto Sheila. Lorene, já falamos, soube falar diretamente para um público específico, tentando avançar entre o eleitorado mais à esquerda. Já Vitória Melo e Marcos Felício apostaram em um discurso mais ideológico, enquanto Aloísio Penido, Eduardo Lucas e Fernando Eleutério aproveitaram o debate da JFTB Câmara para apresentar suas propostas e suas credenciais ao eleitorado juiz-forano. No frigir dos ovos, a discussão foi morna e a longa duração do confronto gerou desinteresse. A contenda terminou sem vencedores e, em um primeiro momento, não parece ser capaz de se mostrar como um divisor de águas para a definição de um cenário eleitoral bastante bagunçado após a onda de memes que balançou a campanha de Wilson Rezende. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas volto muito em breve para seguir falando com vocês sobre as eleições municipais de Juiz de Fora. Até a próxima!